Boa noite, pessoal. Bem-vindos à 8ª edição do CBOK Club, que é um grupo de estudos dos capítulos do CBOK. Gosto muito de dar o histórico que já foi feito. Em março nós tivemos a primeira edição com os capítulos 1 e 2 com o Fábio Hideki. Em abril nós fizemos o capítulo 3 com a Patrícia França, que deu uma aula pra gente aqui. Em maio nós tivemos o capítulo 4 com o Henrique de Molinari, da nossa Regional Minas. Em junho o capítulo 5 com o Fernando Mendonça. Em julho nós tivemos o capítulo 6 com a Nicir Chaves. Em agosto nós tivemos o capítulo 7 com Ulisses Sampaio. Em setembro o capítulo 8 com a minha conterrânea Leonora Duarte. E hoje nós veremos o capítulo 9, que é o gerenciamento corporativo de processos. Antes de mais nada, eu gosto sempre de dar boa noite ao pessoal que já apareceu por aí. Boa noite a Bernadette, ao Luiz Augusto, né, ao grande Tiago Carrusca. Boa noite, pessoal, e ao pessoal que vai entrando. E claro, quem está assistindo a essa live gravada. E antes de apresentar nosso convidado de hoje, eu gostaria de agradecer a todos da BPMP Regional Minas, que foi de onde surgiu essa iniciativa de criação do CBOK Club, em especial o Henrique de Molinari, que é responsável pela regional, e ao Tiago Carrusca, que ajuda na organização, na divulgação do CBOK Club, e está aí no chat ajudando sempre a gente com os nossos convidados, né? Desde a 7ª edição, que nós estamos no canal da ABPMP Brasil, mas vocês podem encontrar as edições anteriores no canal da Regional Minas. E hoje nós teremos como convidado Márcio Gonçalves para falar do capítulo 9. Tá aí Márcio na tela com a gente. Boa noite, Márcio. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, por ter aceito e participar dessa nossa edição. Vou deixar a bola com você para você fazer sua apresentação e dar boa noite para o pessoal. Com você. Tá, obrigado, Décio. Obrigado à Regional Minas pelo convite. Eu sou Márcio Gonçalves, administrador formado por Viçosa, Minas Gerais. Há 18 anos eu trilho esse caminho de processo. Atualmente eu estou dentro da Regional Minas como delegado, junto com o Henrique, Rondinelli e o Felipe, e é um prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês sobre esse capítulo que, para mim, eu acho um dos essenciais para o gerenciamento de processos de negócio. Volto contigo aí. A gente tem essa... Eu sou como você, né? Toda apresentação de capítulo, eu já digo logo, esse capítulo aqui é fundamental. Sem esse capítulo a gente não vive. Porque não tem como se considerar, né? Realmente é um guia de referência que é valiosíssimo. Eu vou então apresentar aqui quais são os tópicos, tá aqui na tela de vocês agora, quais são os tópicos desse capítulo 9, que é o gerenciamento corporativo de processos. Ele é composto então de 9 tópicos de alto nível, né? Tem se eu não me engano, 2 tópicos que tem alguns subtópicos. E o último tópico, que compõe então o 9º, é sempre o resumo, né? São os conceitos chaves do capítulo. No caso, conceitos chaves de gerenciamento corporativo de processos. Então, eu sempre tenho o hábito de falar um pouquinho, fazendo uma espécie de introdução do capítulo, antes de eu passar a bola para o nosso convidado, né? E nessa introdução do capítulo 9, o CBOK inicia afirmando que uma organização ela gera valor para os seus clientes por meio de seus processos de negócio. E é por isso que é crucial gerenciá-los ponto a ponto em uma perspectiva interfuncional e com alto nível de interação e integração. Muitos usam a sigla EPM, gente, que é a sigla em inglês, não é? De Enterprise Process Management, que traduzimos aqui como gerenciamento corporativo de processos, que vai incluir a estratégia, seus valores e culturas, a sua estrutura organizacional, seu conjunto de processos, metas de desempenho e indicadores associados a elas, assim como, obviamente, a tecnologia e as pessoas. E essa introdução, esse tópico de introdução do capítulo 9, talvez seja um dos maiores, viu, de todos os capítulos. Eu vou deixar então a bola com você, Márcio, para você dar sequência nessa introdução do item 9.1, mas já pegar o 9.2. Você já embola logo os dois de uma vez, que eu sei que você tem muito material aí para falar para a gente hoje. Então a bola está com você agora. Manda ver. Perfeito, Dácio. Realmente, eu falo que o capítulo, a introdução do capítulo, ela já é quase um capítulo.
porque ela traz a essência de tudo aquilo que o capítulo faz. Ele não traz apenas a introdução do capítulo, e sim ele faz quase uma síntese de tudo aquilo que o capítulo está trazendo. Eu não sei se eu estou compartilhando a tela com vocês. Não, você estava, mas agora você tirou o compartilhamento. Pode compartilhar novamente. Vamos lá. Uma janela. Essa daqui. Compartilhar. Vamos lá. Perfeito. Agora sim ela está aparecendo. Então, como você mesmo já falou, já vou dar uma acelerada na apresentação. Eu vou tocar novamente na introdução, porque assim, eu acho uma definição fantástica. E eu falo que é um capítulo muito importante dentro do CBOC, porque não adianta nada a gente melhorar nossos processos se a gente não consegue orquestrar todo o conjunto, né? E o CBOC ele começa falando que a organização cria valor por meio dos processos. Então, é necessário fazer esse gerenciamento ponta a ponta, sob uma ótica de alto nível, para ver como está essa dinâmica organizacional, né? Então, o gerenciamento ele incorpora a estratégia, papéis, valores, culturas, né? Metas de desempenho, indicadores, e é fundamental essa orquestração de todos esses pontos. E eu queria começar tocando num ponto que é fundamental dentro do capítulo 9, que é o conceito de valor, né? O valor é percebido de forma diferente por cada uma das partes interessadas, né? O que é valor para mim, às vezes, não é valor para você. E na organização, nós somos convidados, quando a gente está olhando sobre a ótica do processo, a sempre pensar a entrega de valor sob a perspectiva do cliente. Eu não sei se você se lembra de um comercial que foi viral aí da Heineken, que é uma festa e a mulher vai rodando. Ela é meio sexista, eu não gosto muito dele sobre esse aspecto, não, mas mostra a percepção de valor, né? A mulher vai com as amigas na casa e chega lá, na hora que ela abre o closet, mostra aquele closet, e as mulheres começam a gritar, né, de felicidade, não, que coisa boa que você tem. E de uma hora para outra começa uma gritaria maior ainda, os homens. O marido foi lá e mostrou uma geladeira, um quarto lotado de Heineken, né? São valores, cada um percebe o valor de uma forma diferente, né? Uhum. E o capítulo, ele continua chamando a atenção sobre uma jornada de fazer o gerenciamento corporativo, né? Qual que é esse caminho para fazer o gerenciamento corporativo de processo? Primeiro, eu preciso conhecer os processos ponta a ponta da organização. E ele vai batendo ao longo do capítulo, né? Não estamos abrindo mão do gerenciamento funcional da organização. Mas essa visão ponta a ponta, ela ajuda muito a entender a organização como um todo. Então, é importante também a gente ter medição de desempenho, a designação de donos de processo. Eu sei que se trabalha com consultoria, e às vezes na organização é tão complicado a gente designar, escolher, determinar junto com as pessoas lá, os donos de processo, né? Verdade. Não é fácil, não. Eles ficam achando que opa, por que estão me dando mais um trabalho para eu ter que fazer, além das coisas que eu preciso fazer? Estão dando esse processo para mim, a culpa vai ser minha? Não é moleza, não. E o tal do assim, mas peraí, eu sou o gestor da área, fulano que vai ser o dono do processo? E né? o ciúme? É um ciúme muito grande, mas a designação de dono e a organização do processo ponta a ponta, dentro da estrutura de gerenciamento corporativo, ela é fundamental para a gente poder tentar diminuir os silos funcionais, né? E com isso, essa jornada, uma vez que você já tem seus processos apontados, a medição, a designação, você é possível selecionar processos para fazer iniciativa de transformação e depois sustentar os ganhos da organização por meio de um ciclo constante de melhoramento que ele vai citar lá na gente tratar da maturidade, que está lá no 9.8, né? Vir orgânico dentro da organização, né? Mas como eu posso escolher os melhores processos para transformar a organização? Só a partir do momento que eu consigo olhar sob uma perspectiva mais
mais holística, né? mais global, ver a organização toda sob a ótica de processo, eu consigo fazer isso. Eu queria trazer aqui uma imagem provocativa, né? Que reflete muito a realidade da nossa vida na organização, né? A gente começa com o processo, né? Imagina, olha esse poste, quanta informação passa por aí, não é verdade? Quanta coisa importante está passando por aí. Olhando para dentro da nossa organização, quantos processos fundamentais da vida da nossa organização estão passando, estão estruturados, estão organizados, mas na hora que eu tento ver a organização como um todo, eu consigo ver apenas isso daí. Eu vou voltar nessa imagem depois, mas é uma provocação. O gerenciamento corporativo de processo, ele vem tentar nos buscar para sair desse ninho de mafagafo e ter uma visão um pouco mais organizada e estruturada. E aí, claro, nós estamos falando de um capítulo do CBOC, nós estamos aqui, o objetivo principal aqui é passar conteúdo do que o capítulo traz, principalmente para quem estiver pensando na certificação, né? Vamos no conceito, né? O que é gerenciamento corporativo de processo, né? É aplicação de princípios, métodos e práticas. Para quê? Primeiro, assegurar o alinhamento entre o portfólio e a arquitetura de processo, ponta a ponta, né? Não meus processos funcionais, mas o processo ponta a ponta, ou a estratégia e o que a organização tem a oferecer, por um lado. E isso é de uma importância fundamental e de uma dificuldade de ser estruturada que não é fácil. Por quê? Com esse alinhamento, eu posso proporcionar um modelo de governança para o gerenciamento e as iniciativas de BPM, de melhoria constante de processo dentro da organização. Esse conceito eu achei fantástico. E o que eu ganho ao trabalhar com o GRC? Com o gerenciamento corporativo de processo? Eu melhoro a satisfação dos meus clientes, porque nós vamos falar agora, logo na frente, sobre a importância do cliente dentro desse olhar corporativo de processo. Eu consigo melhorar meu desempenho, eu engajo pessoas, eu faço a movimentação cultural organizacional para um modelo centrado em processos, né? Eu vi nas versões passadas, foi apontada a questão dos silos funcionais, né? As grandes dificuldades de a gente conseguir harmonizar processo ponta a ponta quando ele passa em diversas áreas em função dos silos fechados dentro da organização, e com isso, consequentemente, eu habilito lideranças e consigo facilitar o crescimento, né? Porque a essência do gerenciamento corporativo de processos é o cliente. Ele é centrado principalmente no cliente, porque é o cliente que gera valor para a organização. É através de gerar valor para o cliente que o valor retorna à organização e a organização atinge seus objetivos, né? E na responsabilidade do desempenho dos processos interfuncionais, né? Mas o que isso nos exige de contrapartida? Ela nos pede uma forma diferente, uma forma inovadora, um novo mindset de gerenciar a organização, né? Aí eu vou pedir, Dácio, nesse ponto, para que você possa passar para o pessoal um vídeo. Ah, pois não. Vou fazer minha magiquinha aqui. Pessoal, assistam o vídeo, é somente 1 minutinho e nós voltamos. Hoje temos basicamente 5 pilares dessa cultura. Primeiro, o cliente continua no centro da nossa estratégia, então a gente quer clientes que sejam fanáticos do Nubank, da nossa estratégia, do nosso produto. No Brasil, não tem muito essa cultura do cliente estar muito no foco e ele ser o centro das decisões. E aqui no Nubank isso é muito forte e a pessoa depois do treinamento ela tem que sair dizendo eu tenho que fazer os clientes falarem uau em cada atendimento que eu fizer. Sempre em todo mundo o cliente está no centro das decisões e não é um valor que está colado na parede, é um valor real. Eu, para mim, tenho que o Nubank, ele realmente é uma empresa que cria relacionamento com os clientes, né? Todo mundo que está aqui dentro, não importa a função, não importa o chapter, né? Tá pensando, mirando lá o cliente final, como que o trabalho que aquela pessoa ali está fazendo vai permitir a gente entregar uma experiência tão bacana, tão incrível para o cliente lá do outro lado. Então, essa é uma super forte. E voltamos com você agora. Como a gente estava comentando antes de iniciar
essa conversa, né, Dácio? Falar de centrar no cliente é chover no molhado, a gente trazer o Nubank como um exemplo, né? Você vê, tá como um dos pilares da organização esse clientecentrismo, né? O cliente com razão de ser da Nubank. Tanto que a Nubank a gente pode falar que ela não tem clientes. A Nubank ela tem fãs. Tenta falar mal da Nubank, falar que você não gosta da Nubank para algumas pessoas que usam o Nubank, né? O valor que isso já gerou para as pessoas, né? Mas por que essa centralidade no cliente, né? E nos processos interfuncionais, né? Hoje a nossa organização, a gente está lá com a medição tradicional de desempenho, rentabilidade, fluxo de caixa, né? Mas se a gente não começar a medir aquilo que é realmente importante para o nosso cliente, nós não vamos conseguir mover uma cultura de processo na organização, né? Levar a organização para outro patamar de processo, né? Mas aí vem a grande pergunta: por que uma organização deveria se engajar em gerenciamento corporativo de processo? Né? Eu falo isso, e o Seboc provoca essa reflexão, né? Ela fala que simplesmente falar, nós estamos dedicados ao crescimento, o cliente é em primeiro lugar, somente falar isso não é suficiente para a gente orientar a organização para o atingimento da estratégia, né? O pensamento em processo ele fornece o contexto necessário para engajar a organização na execução da estratégia. Você deve ter visto por aí na sua vida, e eu vejo no trabalho, às vezes, a dificuldade que a alta administração tem em tangibilizar a estratégia na base da organização. Muitas vezes é porque a organização ela não está orientada pelos processos. E uma vez não estando orientada, fica muito mais difícil chegar à base da organização aquilo que é importante, né? E aí vem o ponto, né? Como que uma organização pode criar valor para o cliente? O Seboc reafirma novamente, através dos processos interfuncionais de negócio. Então, para que eu atinja, eu preciso gerenciar ponta a ponta os meus processos sob perspectivas de alto nível. Agora mesmo nós vamos chegar nisso, o que é essa perspectiva de alto nível. Mas, como você disse, você falou para já ir direto o 9.1 e o ponto 2? Sim, se você achar interessante, você já pode emendar o 9.2. Mas eu não incomodo de fazer uma aberturazinha dele, não. Você tem uma telinha bonitinha aí do 9. Ah, já está ali, ó, requisitos de EPM. Boa! Um dos conceitos fundamentais apresentados pelo livro para o gerenciamento corporativo de processo é esse conceito de interoperabilidade, que foi introduzido pelo Porter, que é o criador da cadeia de valor, lá em 85, né? E ele afirma que enquanto a maioria das organizações ela está estruturada em áreas funcionais, o EPM ele requer que a sua cadeia de valor esteja definida e gerenciada de forma integrada. Então conta pra gente o que o guia diz sobre esse tópico de requisitos de EPM. De cara, essa unidade já começa pedindo um deslocamento da mentalidade funcional tradicional. Assim, ó, esquece como você está pensando a organização puramente departamental, né? Porque cada departamento só está pensando dentro da sua lacuna, dentro daquilo que você executa. O primeiro requisito que ele pede é abra a mente e comece a pensar a organização ponta a ponta, né? E ele começa a apresentar quais são esses requisitos, quais são os objetivos para desenvolver essa visão de gerenciamento de processos. Primeiro ponto, entender quem são os clientes da organização e o que é valor para eles. Nós já começamos lá atrás falando, né? O valor cada um percebe de uma forma. Como o meu cliente percebe valor? Como eu entrego valor para ele? E realmente essa cadeia de valor de Porter, né? Esse olhar a partir do que gera valor na organização e o que gera valor para o cliente, nos chama a mudar a perspectiva do nosso olhar para a organização. Entender
quais são os processos interfuncionais que geram valor para o cliente. Eu, particularmente, eu posso citar o nosso exemplo lá no banco. Nós fizemos um trabalho com a consultoria da Elo Group de estruturar o banco. Eu brinco que eu falo que é trazer o banco num papel A4, numa folha A4, está toda a organização resumida. E lá não está a hierarquia departamental, e sim os processos funcionais da organização. Os processos que geram valor ao cliente, né, os processos finalísticos, os de suporte e de gerenciamento. Então, na hora que eu começo a olhar para o cliente, aquilo que gera valor para o cliente e quais são os processos que geram valor para o cliente, eu começo a entender minha organização sob outra forma. E daí eu passo a articular a estratégia da organização sob a ótica dos processos funcionais. Então, para eu atingir tal objetivo estratégico da organização, quais são os meus processos que são diretamente responsáveis para atingir determinado objetivo, né? E com isso, outro ponto, uma vez que eu sei quais são os meus processos interfuncionais, aqueles que são mais importantes, eu consigo atribuir responsabilidade na transformação e no gerenciamento desses processos interfuncionais. E como que eu vou atriir responsabilidades? A partir da definição de métricas, né? Métricas de desempenho que realmente importam, adotando a perspectiva do cliente. E, por fim, eu definir qual é o nível de desempenho, porque não adianta só definir meta por definir, né? Qual que é o desempenho que eu gostaria de atingir com a minha organização em termos dessas métricas centradas em cliente. Então, esses são os requisitos fundamentais para eu começar a trabalhar a mudança de mindset para chegar no gerenciamento de portfólio de processo. Maravilha. E aí, com isso, a gente entra no 9.3, que é o gerenciamento de portfólio de processos. E é um tópico que ele fala da importância desse gerenciamento de portfólio na governança, afirmando que as prioridades de transformação elas precisam ser vistas na base desse portfólio. Então apresenta pra gente o conteúdo desse tópico, ô Márcio, e eu sei que esse tópico tem alguns subtópicos também. Então você já coloca tudo aí no balaio e manda ver. Vamos embora. Novamente a nossa imagem provocativa aí, né? Eita, quer ser bonita. Esse é o nosso portfólio. Gente, a gente fica brincando aqui, mas é a realidade de muitas organizações. Verdade. Né? Se você chegar lá e falar assim, me mostre os seus processos, talvez até você vai conseguir achar lá dentro de um escritório de processos, alguém que mapeou, que tem lá tudo impresso, tudo separado, mas você não consegue ter uma visão holística, né? E é exatamente isso que os subtópicos vão fazer, né? Como que a gente faz essa transição desse modelo silo-funcional, desse modelo de heróis organizacionais, né? Que estruturam, que organizam sua vida, para um gerenciamento corporativo, né? Essa transição, ela me ajuda a sair de melhoria pontual de processo e ir para uma gestão realmente transformadora e integrada, né? Porque, e o capítulo volta a afirmar isso daí, né? O gerenciamento de processo, ele não substitui o foco da unidade de negócio, mas ele é uma prática adicional, onde eu consigo gerar mais valor para os nossos clientes, né? E o que ele fala? Que é importante a gente discutir sobre benefícios e executar a estratégia organizacional dentro de um contexto de processo. Uma pergunta que eu acho que 8 de 10 executivos não conseguiriam responder hoje. Eu estou sendo até bem ousado no número, né? Quais processos hoje na organização eu preciso melhorar e em qual medida eu preciso melhorar esses processos para atingir os objetivos? Sem ter essa visão holística da organização, é quase impossível. Porque ter resposta para isso é que gera insumos para a gente fazer a ligação da estratégia com o foco do cliente, né? E aí o capítulo ele vai avançando, né? Então a gente precisa construir um modelo centrado em processos, ok? Como que eu vou fazer isso? Hoje, como que a boa parte das organizações tem pouco recurso,
para poder investir. Como que eu vou investir em um projeto de alto risco? Como eu vou ter certeza que eu pegando meu dinheiro, aplicando neste processo, nesse ponto da organização, eu não vou gerar dano em outras partes, né? O CBOC, ele traz que uma parte da resposta é ter uma visão dos processos como um todo, ou pelo menos construir uma rastreabilidade. Eu consigo, nem que seja num nível, tá? Um nível mais macro, eu consigo ver aqueles pontos fundamentais, né? Mas isso não é complicado, né? Eu já poderia perguntar para o CBOC. E ele vem e responde, não. A questão aqui é que você não tem que identificar em detalhe todos os processos da organização para fazer a integração da perspectiva ponta a ponta, né? Primeiro ponto, identifica o cliente, né? O que gera valor para o cliente? Quais são os processos que geram valor para o cliente? Faz uma visão ponta a ponta deste cliente. Quais são os meus processos que dão suporte para esses processos ligados ao cliente? E como eu faço a gestão organizacional desses processos, né? Eu faço essa visão macro e depois, de fora para dentro, eu vou, a partir da perspectiva da entrega de valor para o cliente, eu fazendo as melhorias e as transformações organizacionais. Aqui eu trouxe um desenho que mostra um pouco o que o CBOC está querendo falar sobre essa visão estratégica, né? Primeiro, vamos ser esses mapas do lado. Eu posso procurar Belo Horizonte a partir do mapa mundi, correto? Mas vai ser muito mais difícil eu conseguir achar Belo Horizonte, né? Eu posso procurar Belo Horizonte a partir do mapa do Brasil. Eu tenho uma visão um pouco mais aproximada, eu tenho mais detalhes sobre aquele ponto que eu quero encontrar, mas ainda é uma visão superficial. Eu posso pegar o mapa da cidade, eu tenho uma visão mais contextualizada. Para gente que mora aqui em Belo Horizonte, né, Dácio? Na hora que vê o terceiro desenho ali, ó, você sabe muito bem o que está mostrando. Está mostrando a contorno, que era o projeto original de Belo Horizonte. Verdade. Né? E quando você desce num detalhamento maior ainda, você consegue ver um ponto específico. Eu estou mostrando ali especificamente a Praça da Liberdade. É isso, tem uma cafeteria boa ali na esquina. E dois quarteirões tem uma pão de queijaria que é uma delícia também. Mas é só a gente que entende, né? Mas eu vou deixar a piada pronta aqui para se algum paulista estiver assistindo com a gente aqui, né? E você chega em reunião em São Paulo, a primeira coisa que pergunta: ô mineiro, cadê o pão de queijo? A gente nem acha ruim. E é isso que o CBOC vem falando, dessa visão mais estratégica, mais superficial da hierarquia dos processos da organização. Então, o primeiro ponto é fazer um desenho macro organizacional, né? E aqui eu pego um exemplo lá do trabalho que a Elo Group fez com a gente, e à medida que você for tendo necessidade, que você for avançando nesse modelo, nessa visão, você vai descendo em níveis mais detalhados do trabalho da sua organização. Por quê, gente? Porque BPM não é sobre fazer um longo trabalho para depois entregar resultado. Não. BPM é sobre transformação rápida e constante, né? E o CBOC vai lá e dá um alerta, né? Não gaste muito tempo em análise para ter o ótimo, né? É como se você estivesse resumindo uma frase que a gente fala muito aqui em Minas, né? Por querer-se o ótimo, é o bom, né? Muito melhor você indo avançando rapidamente, vai aproximando do centro, achou erro, corrige, interage novamente, mas lembrando, sempre a partir de uma visão ponta a ponta dos seus processos, ok? Um ponto importante para poder conseguir essa visão ponta a ponta, né? Trabalhar nas atividades que antecedem e as que entregam valores dos processos de negócio da organização, né? E esse rastreamento, ele vai do início até o fim. E é isso que o capítulo vem nos chamando a atenção
para fazer como fazer o gerenciamento corporativo. A partir de uma fotografia macro-organizacional, onde eu consigo ver os meus processos ponta a ponta, eu consigo ver aonde eu faço a mudança para fazer os impactos, as melhorias, sem olhar única e exclusivamente para as áreas funcionais. Ok? E aí nós já vamos para o ponto 9.4, que é o repositório de processos. Exato, que é um tópico onde o CBOC fala sobre uma referência única e consistente de falar sobre os processos da organização, né? Como eles devem ser executados, quem é seu responsável, a compreensão precisa de suas entradas e resultados esperados para completar o processo. Então conta pra gente o que você preparou aí, Márcio, para poder apresentar este tema de repositório de processos. Repositório, a própria palavra já nos puxa um primeiro entendimento sobre aquele, né? É um local onde você guarda as informações, né? Voltando na analogia lá do poste, né? Se você deixar tudo bagunçado, por mais que você tenha uma visão estruturada, organizada da organização, você não vai conseguir gerenciar essa nova informação, esse novo modo de ver a organização, né? O repositório ele é fundamental para que a gente... Qual que é o resultado esperado, né? Quando a gente está falando de arquitetura de processos, nós estamos falando de uma gama de informações que vão muito além do que apenas o desenho do processo, né? O repositório organizado e estruturado, ele contribui para o sucesso da estratégia de processo da organização, porque ele dá um mapa para gerenciar e controlar como a organização, como a mudança ela é introduzida e é implementada dentro da organização. Tá? Essas estruturas de trabalho elas precisam ser incluídas no gerenciamento, né, do repositório corporativo, porque ela mescla e sobrepõe um pouco a estrutura geral da governança da organização. Por exemplo, você pode ter esses repositórios diferenciados de acordo com cada papel, né? Um arquiteto de processos que tem a missão de alinhar a estratégia com o desempenho de processos, ele tem um ponto de vista sobre a perspectiva corporativa. E o que ele guarda no repositório de processos dele? Um modelo corporativo, né? Os donos de processo, ele tem a perspectiva de negócio e ele é responsável pelo melhor resultado daquele desempenho de processo. Qual que é o nível de repositório de processo, de guarda de informações dele? Ele tem que trazer no modelo de processo de negócio. Ele já desce um segundo nível, né? E os gestores funcionais, eles estão sob a ótica da perspectiva operacional, eles trazem muito mais um modelo de fluxo de trabalho, né? É onde vão estar as instruções de trabalho, é onde vão estar os POPs, né? Que mostra a execução do dia a dia. Então, diferentes perspectivas na organização pedem diferentes repositórios, mas se não estruturarmos corporativamente essa estrutura de repositório, vamos permanecer, por mais que a gente tenha uma visão hierarquizada, estruturada de processo, nós vamos continuar com o mesmo poste ainda, cheio de fios, fazendo a maior bagunça. Tá? Boa. Então, nós passamos aqui para as melhores práticas em EPM. O CBOC tem uma particularidade que eu percebo muito, escuto bastante, que muitos se sentem um pouco incomodado do CBOC não apresentar uma direção mais objetiva do passo a passo para percorrer todo o ciclo de gestão, né? Não é esse o papel dele, não se propõe a isso, na verdade. Mas ele apresenta diversas boas práticas em cada uma de suas áreas de conhecimento, né? Então, conta para nós quais são as boas práticas em EPM que o guia apresenta. Você tocou num ponto que, assim, que é fundamental, que eu gosto demais do CBOC. O CBOC, ele não pretende ser uma receita de bolo.
pegar aquela receita e vai seguindo passo a passo, né? Ele vai trazendo um compilado de melhores práticas. Então, lá, por exemplo, lá no 9.8, que a gente vai falar de modelos de maturidade, ele deixa claro isso. Ele fala, olha, o que nós estamos trazendo aqui são modelos de referência. E, se eu não me engano, no 9.7 também ele volta a falar dos modelos de referência, né? Olha, já tem muito conhecimento por aí. Então, deixa eu trazê-los para cá, vamos organizar esse conhecimento aqui e você olha e absorve aquilo que faz mais sentido para a sua organização. Como você fala o seguinte, olha, não tem a melhor receita, tem um conjunto de melhores práticas e você vai aderir àquilo que melhor se adequa à sua necessidade, né? A primeira prática que ele recomenda e é difícil, e não são muitas organizações que conseguem fazer isso, né? Que é olhar a organização de fora para dentro. Isso é um desafio. Eu já vi muitos projetos excelentes darem errado, projetos com ferramentas robustas, com muito dinheiro envolvido, dar errado, porque na hora que entregou o produto, não era aquilo que o cliente queria, né? Então, entender o negócio sobre a ótica do cliente nos permite ver de fora para dentro, porque quebra um paradigma fundamental, né? Que é só olhar aquilo que eu acho que vai ser melhor para o cliente. E nós estamos cheios de exemplos por aí de ver errado a organização, né? De entregar valor errado para o cliente. Outro ponto que ele cita ser uma boa prática é mudar o nome dos processos, né? Não chamar o processo de crédito como processo de crédito, né? Mas descrever aquilo claramente que o processo atende. Lá no banco, eu trabalho e quando eu vejo, eu estou nominando os processos, quase nome das áreas. E, pô, não é isso, não, Márcio. É um trabalho catequético, né? Porque as pessoas têm que olhar para o nome do processo, pode parecer uma coisa idiota, simples, mas não é. Olhar e falar assim, olha, eu estou entendendo qual o valor que esse processo entrega. Sem olhar para o fluxograma, sem olhar para a regra de negócio, ao eu ver um primeiro insight sobre aquele processo, eu já entendo, porque ele passa ponta a ponta, e não é mais uma área funcional apenas. Isso é realmente uma prática muito boa, né? Descrever os processos com clareza. Onde ele começa, onde ele termina? Ele começa no evento inicial e termina no evento final. Ok, mas onde é? Né? O que starta esse processo? Quais são os atores envolvidos? Quais são os entregáveis? Quais são se eu estou fazendo sob a perspectiva do cliente, né? Quais são os touch points que eu tenho com o meu cliente? Quais são as interfaces de entrada e de saída? Quais são as medições desse processo, né? Isso é complexo de fazer. Eu trouxe só um desenho rápido aqui de como a gente lá no banco a gente estrutura os nossos processos, né? Então, eu tenho uma visão macro do processo, um diagrama de escopo, isso daqui, tá, um modelo que a gente utiliza lá, e aqui, de uma certa forma, eu resumo um processo desde o momento de entrada, que é quando um cliente aparece, até estar com a operação final lá para esse cliente. Aqui não está regra de negócio, não está o detalhezinho, mas é uma visão clara de qual é aquele determinado processo da organização. Só uma água rapidinho aqui. Claro, senão ninguém dá conta, né? Muita fala. Outro ponto, né? BPM não nasceu para ser aquela coisa robusta, gigantesca, que demora um ano. Não. Temos que fazer rápido. Não sou eu que estou falando, é o CBOC. Né? Ou seja, onde está a fonte onde nós somos convidados a beber para melhorar e entender mais de processos, né? Juntar todo mundo, faz um squad, pensa rapidamente, estrutura, propõe, testa, não está certo, corrige, não delongar demais, né? Eu fico brincando, o Emerson Dantas lá do Rio, ele fica propondo lá desenhar processo, mudar processo em um dia,
né? Fazer pequenas mudanças, quick wins e aos poucos melhorar a organização como um todo. Porque ao fazer rápido também, esse ponto é fundamental, né? Medir. Analisar o desempenho. Às vezes eu sou chamado em determinadas reuniões para discutir melhorias de processo, e às vezes eu saio da reunião falando que eu não vou fazer aquela melhoria. Por quê? Porque não conseguiram me entregar qual é o ganho desejado, né? Por que nós vamos melhorar esse processo? Porque se não tiver claro uma medição, aquilo que eu vou gerar de valor, não faz sentido você estar melhorando aquele processo, né? Mas como que eu consigo fazer isso? Através da análise de desempenho. Só depois que eu tenho dados reais, medições, eu consigo trabalhar isso, principalmente linkado com a estratégia da organização. Outro ponto fundamental que ele chama, né, construir um plano. Eu tenho que fazer rápido? Tenho. Eu consigo fazer a organização toda de uma vez? Não consigo. Mas a partir do momento que eu tenho uma visão clara, uma visão completa da organização, eu vou estruturando os processos que eu vou trabalhando. Agora eu vou trabalhar nesse que impacta ali, e depois vou nesse que impacta ali, né? De forma a cada melhoria eu voltar a medir para ver se eu estou atingindo os meus objetivos estratégicos, né? E outro ponto fundamental nessa construção do plano estar sempre indicando quais são os processos elegíveis dentro de um roadmap de transformação. Então, eu achei muito interessante essas propostas, né? Essas ideias de como avançar na organização. E aí entra na que a gente já citou lá atrás, né, Dácio? A questão dos modelos de referência. Exatamente. Que é o item 9.6 desse capítulo do gerenciamento corporativo de processos, né? E foi nesse tópico, quando eu li esse tópico, a primeira vez, que eu conheci a PQC. E eu usei bastante já os modelos de referência dela, né? Ela possui diversos modelos de referência disponíveis, que vocês podem obter, vocês podem consultar. Isso ajuda bastante. Ajuda muito a não começar do zero na criação de uma arquitetura de processos, né? Porque ele contribui na identificação de pelo menos os processos principais interfuncionais da organização. É muito bacana. Sim. Então, conta pra gente, ô Márcio, como é que o CBOC trata esses modelos, como é que ele apresenta esses modelos de referência? Olha, e aqui ó, eu quase fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, porque assim, eu não me atrevi a avançar muito além do que o próprio CBOC fala, para mostrar para o pessoal o que ele trabalha enquanto modelos, né? O que ele chama atenção, né? Aproveitar as experiências e os recursos que já existem no mundo para que a gente possa empregar as melhores práticas, ao invés de tentar criar algo que já existe. Não vai inventar roda, a roda já está pronta. Você só tem que pegar e testar, ver se essa roda serve no seu carro ou não. Né? E, além disso, ele fala que a busca por modelos de referência, o que ela faz? Ela busca incentivar a organização a ir lá fora para transformar internamente, aproveitando pesquisa e esforço que já foi utilizado. Como se desse um tapa na nossa cara e fala assim, meu filho, tá aí, olha, já tem gente que já sofreu isso que você está sofrendo agora. Começa por aqui, já tem alguns modelos prontos para você trabalhar. E na realidade, e ele alerta isso, né? Ele serve como ponto de partida. Para partir daquele ponto, basear a sua concepção de processo. Né? E ele fala, olha, se você quiser, você pode até fazer uma coxa de retalho, você pode pegar um pedaço no modelo, um pedaço no outro. Por exemplo, lá no banco, a gente está usando a cadeia de valor, a partir da cadeia de valor. E nós estamos numa instituição financeira. E se for pensar na cadeia de valor, ela foi pensada prioritariamente para suprimento, né? Então, assim, é possível você ir lá, beber no modelo e trazer a melhor prática para a sua organização. Né? E ele continua falando, olha, é útil, primeiro, para te ajudar na taxonomia geral, para dar uma nomenclatura padronizada, né?
e para te ajudar que os diversos aspectos do processo sejam considerados dentro da estruturação do seu gerenciamento corporativo. E aí agora é Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. E eu vou ler. Ó. O propósito do PPM CBOC é esboçar os tipos mais comuns e uso de estruturas de trabalho para processos e não fornecer uma lista exaustiva do que está no mercado. Ele está falando, olha, estamos trazendo alguns exemplos aqui para vocês, mas nós não vamos ficar dentro dele. Ok? E aí, Dácio, eu vou me permitir apenas passar rapidamente sobre esses modelos, porque se a gente for sentar aqui e discutir cada um deles, dá mais uma hora só em um modelo e a gente não consegue chegar nem na metade daquilo que ele pode nos oferecer. Claro, manda ver. Dá só uma pincelada em cada um. Isso, então, o primeiro modelo, que é a estrutura de classificação de processos, ele ajuda, porque ele traz uma visão de alto nível para qualquer tipo de segmento de negócio. Ele ajuda você a ver as atividades a partir de uma intersecção entre os processos organizacionais. Digamos assim, ele ajuda a curar a catarata da visão de silos organizacionais, né? Porque ele te ajuda a discriminar o que é um processo primário, o que é um processo de suporte e de gerenciamento, nos diversos tipos de negócio, independente que seja saúde, governo, educação. Né? O modelo de referência de valor, né? ele parte um pouco da cadeia de valor, né? Porque ele pensa a organização, os processos estratégicos, ele traz que os processos estratégicos da organização são os processos que estão diretamente linkados à organização, à geração de valor. Né? Aí depois ele decompõe em processos táticos até chegar às tarefas e às ações organizacionais. Beleza? E o de referência de valor, da operação de cadeia de valor, ele é importante, eu gosto desse modelo porque ele amplia a comunicação da organização, até mesmo a relação dos meus processos com os meus fornecedores, dos meus processos com os meus clientes. Claro que, assim, sob uma ótica, principalmente da cadeia de suprimentos, né? Então, assim, novamente, o que o CBOC fala? Ele traz alguns modelos, ele não quer esgotar, ele fala, olha, tem muitos outros ainda no mercado. Você vai lá, começa o seu gerenciamento a partir de algum modelo de referência que já exista. Ótimo. Bom, e aí a gente vai para o item 9.7, que é a avaliação de maturidade em processos, né, que uma organização possui. E o CBOC abre este, que é o maior tópico do capítulo, falando dos benefícios que uma organização madura em seus processos possui, estando mais preparada para o controle dos seus riscos e problemas por meio de um contínuo gerenciamento e melhorias de processo. Né? Então, apresenta então o que esse tópico fala sobre a maturidade em processos na organização. Beleza, esse é um ponto que para mim eu gosto muito, porque foi até tema da minha dissertação. Né? Eu trabalhei com o modelo de Hammer para poder identificar dentro de uma holding como que estava cada uma das empresas em cima do nível de maturidade. E ele já começa falando o seguinte, olha, qual que é a importância de você saber em que ponto da maturidade da governança de processo está a sua organização. É importante você saber como você está, até para você montar uma estratégia de gerenciamento, de melhoria da sua governança de processo. Então, assim, conhecendo como você está, você consegue direcionar melhor os seus esforços para saber aquilo que você precisa saber, quais insumos utilizar para poder avançar dentro desse modelo. Beleza? E ele traz um modelo que é bem baseado no modelo do CMM, né? CMM CMMI de tecnologia, né?
que ele sai desde um modelo ad hoc, que é de quase geração espontânea organizacional, né? As coisas estão acontecendo de qualquer jeito, até um modelo em que faz parte da essência organizacional a análise e melhoria contínua, um PDCA quase que natural de processos. E ele deixa claro, está fora do escopo do CBOC adotar qualquer modelo em particular. Não estamos citando modelo, nós estamos trazendo uma visão, né, de como você pode avançar dentro dos seus modelos de processo. Então, quebrando numa escadinha essa evolução da curva de maturidade de processo, eu separei aqui. O primeiro nível, ad hoc, né, é um nível que não tem processo. Por incrível que pareça, muita organização ainda está assim ainda, né? É a cultura de heróis. Pode até ter um fluxograma lá, uma política organizada, mas ela é departamental, é de alguém específico e existem heróis dentro da organização. No nível 2, já tem uma preocupação em ter um conhecimento dos processos da organização, né? Às vezes tem até já uma área de processos, tem alguém que cuida do mapeamento, mas ainda sob muito um olhar departamental do trabalho, né? Então, tem alguns processos da organização tão organizados, né? Normalmente, esforços de alguns departamentos de ter um processo estruturado. No nível 3, já é uma virada de mentalidade, né? Onde a maior parte dos processos da organização está estruturada. Então, o processo já é pensado e redesenhado sob a ótica organizacional. E eu falo que hoje, Dácio, pelo menos eu percebo, e conversando com outros profissionais, a grande dificuldade hoje na cultura de processos está indo para o lado 2 por 3. É como se fosse um grande abismo, né? De sair daquela estrutura de mapear processos de áreas para pensar em processo ponta a ponta, que é o que o nível 3 nos traz, né? No nível 4, além da visão organizacional, eu entro com uma nova sistemática, que é a medição de processos. E, por fim, no nível 5, uma vez que eu já tenho a visão estruturada, meus processos já estão mapeados, eu tenho o gerenciamento de processos, eu tenho a medição de processos, eu vou chegando até numa cultura de que os times continuam naturalmente aprimorando os seus processos. E aí o CBOC, ele vem tratando cada um dessas visões, né, de como que tá as estruturas organizacionais, sobre como funcionam as empresas que estão naquele nível de maturidade. Então, quando o estado ad hoc não tem nenhuma compreensão, ninguém conhece sobre valor, como entregar valor para o cliente, né? Está muito fragmentado atividades funcionais, procedimentos operacionais padrão, no máximo existe dentro das áreas, né? O famoso POP é intra-área. Quando eu saio do ad hoc para um estado definido, começa a compreensão de que o processo não acontece só no meu departamento. O processo já existem outras áreas que são impactadas, né? E aí começa uma mudança de visão de não ter mais o profissional de TI que cuida de processo, né? O profissional de processo começa a ter um papel organizacional. Então, aí começa a ter um bisagem na organização, muito mais, não um bisagem nível Dácio, tá? Um bisagem nível, eu desenho o processo da organização, né? E começa a ter um analista do processo, já começa a ter uma mudança de paradigma. Aqui no terceiro, sim, né? Eu saio de um estado que eu estou definindo os meus processos para um modelo controlado de maturidade de processo, né? A empresa começa a ver que o processo é ativo e manter esse processo é importante.
né? E começam a ter investimento em ferramentas, começa a ter os donos de processo, né? Mecanismos formais de análise da organização, para chegar num estado arquitetado. O que é um estado arquitetado? Quando eu falo da arquitetura, eu vejo assim, uma diferença fundamental do arquiteto para o engenheiro na área civil. O engenheiro está pensando na segurança, está pensando na força daquela obra. O arquiteto, ele entra com outros olhares na hora que está estruturando, né? Ele olha onde nasce o sol, qual o horário que bate o sol, qual vai ser o fluxo de pessoas dentro da organização. Por que eu estou trazendo essa analogia? Porque quando você tem uma empresa que o nível de maturidade dela já está nesse nível arquitetado, né? Há outros insumos além do que simplesmente o mapeamento do processo, o conhecimento do processo, né? Tem uma estrutura de regras de negócio, né? De procedimentos, eu conheço os clientes, a minha organização eu conheço o processo do meu fornecedor, né? Eu tenho indicador, meu processo está linkado com a estratégia da organização, e eu começo a medir, eu meço os meus processos. E nesse último nível, que ele chama de gerenciado proativamente, é um PDCA constante em organização, né? O tempo todo melhorando, medindo, opa, já tem oportunidade de melhoria. Não, e como deve ser gostoso trabalhar numa organização assim, né? De previsibilidade, de olhar para o cliente e conseguir levar valor para ele. E ele termina essa parte da maturidade deixando claro, olha, que quanto mais a organização amadurece em BPM, mais ela transforma conhecimento em cultura. Essa frase é forte, né, Dácio? Verdade. Nossa, é sonho de consumo, né? Imagina, quando assim, a gente que trabalha com tentativas de fazer mudanças organizacionais, né? Quando a gente leva o conhecimento de processo para a organização e aquilo deixa de ser conhecimento e transforma em cultura organizacional, podemos falar assim, essa organização é uma organização que está madura. Exato. O esforço que se gasta para poder passar esse conhecimento e fazer as pessoas irem absorver, isso é um esforço muito grande. A organização que já tem isso, a gente não precisa ter esse esforço, nós gastamos essa energia em transformação. É sonho de consumo. Falar em sonho de consumo, a gente cai no 9.8 que fala sobre treinamento e educação continuada, que vamos combinar esse tópico bem que podia existir em todos os capítulos, né? Para tudo a gente precisa de treinamento e educação continuada. Cara, na hora que eu estava preparando a apresentação, eu tive exatamente esse pensamento. Eu falei, gente, esse tópico ele devia fazer parte de todos os capítulos. Exato. Porque não tem sentido falar só apenas do gerenciamento corporativo. E assim, eu acho que é meio chovendo molhado, né? Uhum. Ok, você está pegando a sua organização, você está querendo mudar a forma de você ver a organização para ver ela corporativamente sob a ótica de processo, né? Então, você precisa ter treinamento e educação continuada. E eu acho assim, ele foi até bem rasinho em falar, o que você tem que fazer? Eu tenho que avaliar as partes interessadas, eu tenho, então, um programa curricular, uma matriz de formação, uma abordagem para conteúdo, para desenvolvimento de conteúdo e capacitação. Na realidade, elaborar um plano de treinamento conciso e que seja orgânico, né? E que seja constante. Não é agora a gente é assim, toma um treinamento, meia hora, pronto, está todo mundo formado em processo, e a partir de agora a nossa cadeia de valor está implementada, pronto, agora nós já estamos maduros. Não é isso, né? O que o Cebola chama olha, calma, não tem mudança cultural da noite para o dia, não, filho. É necessário um trabalho constante de formação e de treinamento para que o conhecimento se transforme em cultura. De uma certa forma, fechando, né? Nós não vamos falar lá do 9.9, que é highlights, digamos assim, né? Exato. Mas eu queria só trazer um ponto, né? O gerenciamento corporativo, ele traz 3 pontos fundamentais. Eu tenho, então, uma estrutura de trabalho que a medição é centrada no cliente.
Ponto. Né? Eu tenho que mudar o meu jeito de olhar o meu processo, olhar a minha organização para ser centrada naquilo que gera valor para o meu cliente. Em nível corporativo, eu preciso ter uma visão, eu preciso ter a minha empresa num A4, eu preciso ter todos os meus processos dentro de uma folha. E eu falo, cabe, eu trabalho em banco, nós temos o banco em uma folha. É uma visão macro, um diagrama esquemático, né? E a gente precisa ter um plano de gerenciamento e transformação de processos. A partir dessa visão, aquilo que gera valor, eu estruturo e monto tudo aquilo que vai transformar a minha organização. Basicamente, gerenciamento corporativo de processo é só isso e nada mais, né, meu caro? É só isso. Coisa simples, gente. Eu não sei por que as pessoas têm tanto trabalho para implementar isso na organização. O próximo tópico seria, então, vou só exibir para o pessoal ver, enquanto você encerra a sua apresentação para depois a gente voltar juntos, ô Márcio. O próximo tópico, então, ele seria o conceito-chave de gerenciamento corporativo de processos, que nada mais são do que, como o próprio Márcio disse, são os highlights, né? São os pontos-chaves desse capítulo que ele apresenta como um resumo do capítulo, né? Então a gente em nenhuma edição nós abordamos esse item até por questão de tempo, né? Se bem que nosso amigo Márcio hoje realmente brilhou, merece uma estrelinha, porque são 9:01, ele cumpriu à risca o nosso prazo de 1 hora, que não é tarefa fácil, porque o Seboc podia ter uma página, que a gente ia ficar falando umas 5 horas sobre essa página. Então não é moleza a gente conseguir condensar isso em 1 hora, né? Então, missão dada foi missão cumprida. Ô, Dácio, e eu falo com você uma coisa, a hora que eu terminei de montar a apresentação, que eu vi a quantidade de slide, eu falei, não vai dar tempo. Porque, assim, é ser muito presunçoso querer resumir em 1 hora todo o conteúdo que está dentro de um capítulo do Seboc. Claro. Né? Na realidade, o objetivo que eu tentei pautar em trazer alguns pontos que, particularmente para mim, é uma visão minha, são os pontos principais do que o capítulo está querendo apresentar para a gente, né? Trazer de conteúdo e, como diz você, ser meio que um guideline para quem quiser depois estudar para, por exemplo, uma certificação. Né? Exato. Um dos objetivos do Seboc Club é esse, né? É deixar disponível para as pessoas que estão fazendo a certificação poder ter mais um material de estudo, mas também, é claro, para todos os interessados e mesmo os profissionais, né, que já estão aí há um tempo, é uma forma um pouco mais divertida, se eu posso dizer assim, né, de poder ver o conteúdo do capítulo sem fazer a leitura, né? É uma forma de ter um profissional aqui a cada mês falando sobre um dos capítulos, né? Bom, com isso nós encerramos então esse nosso capítulo 9. Deixa a palavra para você antes de mais nada, mas para você fazer o seu encerramento, fazer sua despedida, para a gente poder encerrar nosso evento de hoje. Não, beleza, foi um prazer estar aqui e estamos aí à disposição para conversar mais, tocar figurinhas sobre processo. Quem bebe dessa cachaça, né, Dácio? É isso. Não larga fácil ela, né? É isso. Pega pelo pé que não dá para largar mais não. Vou então encerrar o evento agradecendo então o Márcio por ter aceito o convite, pela participação, pela apresentação primorosa do capítulo 9. Agradecer mais uma vez as pessoas que participaram do chat, o Luiz Augusto, o Thiago Carruça, que estava ali de olho, né? O Henrique Demolinari também deu aqui a sua honrosa presença, a Maria Augusta, a Ivaneide, o Luiz Augusto, a Tânia, a Karine, o Charton, muito obrigado a todos vocês. Fica aqui disponível essa live gravada na página da ABPMP Brasil, onde vocês podem consultar as edições anteriores e também na página da ABPMP Regional Minas, onde tem lá as nossas primeiras edições. Então deixo um abraço para vocês, nos vemos na próxima edição do Seboc Club, que vai acontecer na última quinta de novembro, no mesmo horário e no mesmo canal. Então um grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos. Até logo!